Tá todo mundo enxergando a tela? Sim. Tá tranquilo. Tá tranquilo? Tá. Então vamos falar da introdução alimentar. A gente tem que pensar que acaba sendo um reflexo da alimentação dos pais, né? Porque a criança vai comer o que é oferecida para ela. E essa introdução vai interferir nos padrões da vida futura, no estilo de vida, e é muito importante, porque dependendo de como ser essa alimentação, essa introdução diminui o risco de obesidade, do déficit nutricional, de doenças diarreicas e outras coisas. A Organização Mundial de Saúde, ela fez esses 10 passos para uma alimentação saudável. No passo 1, é o que é orientado, né? Dar somente leite materno até os 6 meses de idade, sem oferecer outros tipos de líquidos, sem água, chás. É o seio materno em livre demanda, que é orientado. Aqui vou tentar falar como se fosse o ideal. A gente sabe que tem muita mãe que tem dificuldade no aleitamento, que acaba dando fórmula, mas vamos considerar que é uma mãe que está conseguindo amamentar o seu bebê até os 6 meses. No passo 2, orienta que a partir dos 6 meses comece a introduzir de forma lenta e gradual os outros alimentos, mas mantendo o leite materno até os 2 anos de idade. É o que a gente vai falar da introdução alimentar. Ele é um complemento. A gente não vai substituir o leite. Alguém consegue aceitar ou só eu? As pessoas para entrar no grupo, só eu que consigo? Vou tentar aqui. Tá. Mas não tá aparecendo pra mim, acho que não. Eu acho que é só eu. E aí no passo 3, que é após os 6 meses, a gente começa a dar os alimentos complementares 3 vezes ao dia. E se a criança receber leite materno... Oi? Se a criança... Acho que tem alguém com o áudio ligado. E se a criança estiver recebendo leite materno 3 vezes ao dia, e se tiver desmamada, a gente considera que são 5 refeições ao dia. Depois eu vou explicando. Essa alimentação complementar, ela deve ser oferecida sem rigidez, respeitando sempre a vontade da criança. Ela deve ser espessa desde o início e gradativamente vai aumentando a consistência. Isso mudou, a gente vai falar sobre os métodos e vai ver que não está só assim nessas papinhas mais. Mas é considerado que a criança chegue na alimentação da família no primeiro ano. Sempre oferecer à criança diferentes alimentos ao dia, uma alimentação variada com frutas, verduras e legumes, evitar o açúcar, o café, enlatados, frituras nos primeiros anos, as guloseimas, né? Cuidado do higiene no preparo e no manuseio dos alimentos, garantir sempre que está bem lavado os legumes e higienizado. E quando a criança estiver doente, sempre oferecer a dieta normal, o alimento normal. Dá preferência para o que ela preferir mais, respeitando a aceitação, mas não deixar da alimentação certinha. Aí o Ministério da Saúde mesmo faz algumas observações desses passos. No passo 2, da introdução dos alimentos, fala que é sempre mais ampla e pode introduzir a cada 3 ou 5 dias um único alimento considerado alergênico. Porque foi visto que isso diminui o risco de alergenicidade ao longo da vida. Quando é introduzida após 1 ano, como já foi recomendado anteriormente, estava aumentando mais o risco de dar alergia futuro. E mesmo que tiver casos na família, pode oferecer o peixe, frutos do mar, o ovo. Tá? No passo 3, é o que eu falei, que a criança desmamada em outro tipo de leite é considerado 5 refeições, porque na oferta desse leite da fórmula é considerado como refeição também. E no passo 8, a comida deve ser bem natural, não adicionar sal no preparo das papinhas até 1 ano de idade, depois, sempre com moderação, não oferecer os industrializados, né, que reduz o apetite da criança, compete com outros alimentos e pode ter excesso de peso e alergias. Então, nos primeiros 6 meses, a gente tem que orientar que é o aleitamento exclusivo e sobre livre demanda.
visto que nos primeiros meses de vida o trato digestório, renal e imunológico é uma fase de maturação ainda, e o leite materno atende todas essas necessidades, e não só energéticas. Contém substâncias protetoras, imunomoduladoras, estimula os sistemas que estão em maturação ainda, o digestório, o neurológico, o imunológico, e também cria o vínculo materno com o bebê. A Organização Mundial de Saúde ela tem essa classificação sobre o aleitamento, né? A gente considera um aleitamento materno exclusivo, que é o orientado até os 6 meses, que a criança só recebe o leite materno, sem outros líquidos, sem outros leites. O predominante é quando a criança recebe o leite materno e outros leites também, e outros líquidos, mas não recebe outro tipo de leite. O misto ou parcial, a criança recebe o leite materno e outros tipos de leite. E o complementado é quando, além do leite materno, a criança complementa com sólido, semissólido para complementar o leite, que é quando a gente começa a introdução alimentar, que é o que nós vamos falar agora. Então, a introdução alimentar, a gente considera que é um período elevado, de risco elevado para a criança, porque vai ofertar alimentos que ela não estava acostumada. Até então, ela estava acostumada... Só um minuto que eu vou... Alguém está conseguindo aceitar? Não aparece pra mim, é só você mesmo. Tá. Porque ela começa, então, a passar do líquido para alimentos semissólidos e sólidos. Então, é um elevado risco, né? E a manipulação desses alimentos também pode causar infecção, diarreia. E outra coisa é a qualidade nutricional, que isso vai depender sempre dos pais, porque a criança só vai alimentar do que o pai dá. Então, é outro risco que pode acontecer, ter um déficit nutricional. E no primeiro ano de vida, o requerimento de ferro, zinco, outros micronutrientes aumenta, além do que o leite materno é necessário. Então, tem que começar com essa introdução alimentar. E a dúvida sempre que às vezes os pais perguntam é quando que começa, né? Então, é orientado começar com 6 meses de vida, mais o neném apresentando sinais de prontidão. E por que esses 6 meses? Porque, como foi falado, o intestino do bebê é mais imaturo naquela época. Ele só consegue digerir ali o leite materno. Então, a partir dos 6 meses, ele já está pronto para digerir outros alimentos. E o sinal de prontidão é uma forma indireta de avaliar a maturidade do bebê. E essa consideração de 6 meses, a gente tem que pensar no que quando for prematuro, tem que ser a idade corrigida do bebê. Né? E os sinais de prontidão, que a gente tem que considerar também, é que o bebê tem que saber sentar com o mínimo de apoio, porque se ele estiver mais deitadinho, o sólido pode gerar um engasgo, né? Ele tem que estar sentado para ajudar na deglutição. Ele tem que mostrar o interesse nos alimentos dos adultos, é um dos sinais de prontidão. Já levar brinquedo e objetos na boca. O sinal de protusão da língua diminuído, ele começa aos 6 meses de diminuir, e é muito importante que ajuda na deglutição. E o controle total do pescoço. E isso tem que pensar porque, às vezes, o neném tem 6 meses, mas nem todo neném evolui igual. Então, às vezes tem 6 meses, mas ele é um pouquinho atrasado. Então, esses sinais de prontidão ajudam a observar a maturidade do bebê. E como que a gente vai realizar essa introdução alimentar? É orientado que nos primeiros dias, no início do 6º mês, comece com as frutinhas e a papinha principal. Essa papinha a gente vai conversar depois como que vai sendo feita. Então, ao completar 6 meses, é o leite materno sob livre demanda, lembrando que até os 2 anos é indicado leite materno sob livre demanda. 1-2 horas após o leite, a gente oferece a papinha de fruta. Depois, a papa salgada. No meio da tarde, outra papa de fruta e o leite materno à noite. Entre isso, livre demanda do seio materno. Quando completa 7 meses, introduz a segunda papinha.
Então, fica no jantar. Leite materno, né? De manhã, a papinha de fruta igual quando era 6 meses, a papa salgada no almoço, outra papinha de fruta e no jantar a gente adiciona a papinha salgada também, do 7º ao 8º mês. E depois, gradativamente, vai ficando conforme a alimentação da família, mas sempre adequado, com a quantidade de sal, não dar industrializados e respeitar a aceitação do bebê. Aqui é um esquema do prato que é assim para todas as idades, né? Varia com o tamanho da porção de cada bebezinho, mas sempre metade do prato variado em legumes e verduras, sempre colocar um cereal, tubérculo, leguminosas e a proteína, carne ou ovo. Então, nesses componentes das misturas das papinhas salgadas, tanto do almoço quanto do jantar, a gente não tem restrições para a introdução de alimentos diferentes concomitantes, sendo que a refeição deve conter pelo menos um alimento de cada grupo. Um do cereal ou tubérculo, um da leguminosa, da proteína animal e hortaliças, porque um de cada grupo vai cobrir os micro e macronutrientes que o bebezinho está precisando. Aí pode pôr o arroz, o feijão, a carne e uma verdura. Às vezes o neném vai rejeitar algum desses, colocar, por exemplo, a abóbora, mas não é indicado tentar parar disso, porque não considera que o neném rejeitou esse alimento. Tem que ter no mínimo 8 a 10 exposições para ele realmente aceitar. Em alguns lugares fala que pode ser até 15 exposições tentando fazer com que o neném aceite esse alimento. Os métodos de introdução alimentar. Hoje é conhecido 4 métodos de introdução alimentar. Não existe o que é perfeito, ideal, não. A gente tem que pensar o que vai ser fácil para a família e que o bebê também vai aceitar. O método tradicional, que é o método da papinha, é aquele que a mãe faz a papinha e oferta para o bebê na colherzinha. O bebê não tem participação ativa nessa alimentação. É recomendado que mesmo que nessa papinha seja separado os alimentos. Coloque a proteína de um lado e não faça uma papinha tudo misturado. Por quê? Ele vai conseguir diferenciar o sabor e um pouco da textura de cada alimento, se for dado separadamente. E essa papinha tem que ser papinha, pastosa mesmo, não pode ser batida e nem peneirada, tá? E até os 12 meses de idade, a criança vai evoluindo essa consistência da papinha, para até chegar 1 ano e comer com uma consistência que a família já come. As vantagens e os desafios que a família tem nesse método. A vantagem é o maior controle dos pais na quantidade e ritmo da alimentação da criança, porque o que ele for dando a criança vai aceitando. Ela evita o desperdício de alimentos, a gente vai ver que tem um método que acaba que desperdiça muitos alimentos, e a apresentação dos alimentos respeita os sinais de maturidade do bebê. Ao pouquinho vai ficando mais consistente essa papinha. Nos desafios, tem uma maior dedicação no preparo do cardápio da família, porque nem tudo pode ser massadinho, né? Dificulta o reconhecimento do sinal de saciedade do bebê. O bebê ele tem autorregulação de ingestão de alimento. Se começar a dar um alimento para ele com mais valor energético, ele vai comer menos daquilo. Ele tem essa autorregulação de saciedade. E às vezes com a papinha, os pais vão dando e acham que o bebê está rejeitando, sendo que já está satisfeito. E é uma alimentação monótona. A criança não interage, gera menos interesse nas refeições. Em 2008, foi começado a falar do BLW. É o método que a criança leva a própria comida na boca em pedaços maiores. O bebê experimenta e descobre textura e sabores. Ele defende alimentos in natura e desencoraja essa alimentação
que é tradicional da papinha. A partir desse método do BLW, foi criado o Bliss também. O Bliss, ele mudou pouca coisa, só foi reforçado pontos que foi criticado quando surgiu o BLW, que é garantir a oferta de um alimento rico em ferro em cada refeição, porque acha que desperdiça muito, não tem uma noção de quanto a criança come. Oferta um alimento rico em caloria em cada refeição e oferecer alimentos preparados de uma forma que reduz o risco de engasgo. Então, ele orienta evitar alimentos redondos em formas de moedas e sempre experimentar o alimento para ver se não for fazer bolo na cavidade oral, que seria causado mais riscos de engasgo. Eu coloquei as vantagens do desafio dos dois juntos porque é mais ou menos a mesma coisa. O que mudou foi esses pontos mesmo. As vantagens. A gente tem uma maior autonomia e interesse durante as refeições. O bebê mesmo vai pegar a comida e vai colocar na boca. Ele aumenta o estímulo sensorial, tanto o estímulo tátil, ele vai sentir o alimento, ele vai pegar, vai sentir mais o cheiro. Se jogar no chão, vai ouvir o barulho, consegue ouvir o barulho da mastigação, né? Não tem interferência dos pais no controle da saciedade, a criança vai estar pegando com a mão e comendo. Quando não quiser, ela não vai pegar e comer mais. Só que isso é tudo supervisionado, não pode a criança comer um brócolis e deixar. Ela vai ter a noção que pegando um pedaço maior, depois é mais difícil dela comer, ela vai vendo que os pedaços menores vão sendo mais fácil. Não precisa necessariamente preparar o alimento exclusivo para o bebê, porque vai dar em pedaços maiores, e aumenta o compartilhamento das refeições em família, porque a mãe pode sentar do lado do bebê e pode participar do almoço, por exemplo. Coloca o neném na cadeirinha com os alimentos em pedaços e vai estar participando também. O desafio é a sujeira e a bagunça que a criança faz, porque pega, joga no chão, brinca muito com a comida, perde a referência do real consumo dos alimentos, porque a gente não sabe o quanto foi para o chão, o quanto a criança comeu. E é uma crítica muito frequente, porque não dá para realizar em creches, né? Às vezes os pais, a maioria tem que trabalhar, deixa o neném na creche, e esse método é mais difícil. Com isso, foi criada a participativa e responsiva, que é a que mais está falando hoje em dia, que junta o BLW com a papinha tradicional. Ao mesmo tempo que a mãe vai oferecendo a papinha, deixa alimentos maiores para a criança ir comendo entre uma colherzinha e outra. Nessa introdução alimentar, gera muitas dúvidas com os pais. Quando que a criança pode comer açúcar? É orientada a criança a receber açúcar após os 2 anos, porque o risco aumenta de obesidade, cáries, e interfere no paladar da criança e escolha dos alimentos saudáveis no futuro. Igual eu disse no começo, essa introdução vai refletir lá na frente. Então, os pais têm que ser um exemplo para futuramente a criança conseguir ter uma alimentação mais saudável. Outra coisa, até então o que a gente conversou, ou a criança comia com a mãe dando a colherzinha ou com a mão. E quando que a gente começa a pôr os talheres para a criança? Até os 7, 8 meses, a criança vai começar a ter um movimento de pinça. Então, a gente já pode tentar introduzir os talheres. É orientado que primeiro a criança comece com o garfo, e tem uma lógica, porque é mais fácil a gente espetar a comidinha da criança no garfo e ela levar até a boca, do que ela equilibrar com a colher e colocar na boca também. Então, primeiro a gente começa espetando no garfo para ela levar até a boca, depois deixa ela espetar sozinha, depois a gente coloca na colher para ela só equilibrar e levar até a boca, para depois ela já conseguir fazer tudo sozinha. Sobre o sal e tempero, a gente conversou que o sal não é orientado a usar até o 1º ano de idade, por causa de risco de hipertensão.
E depois desse ano é com pouca quantidade também. Porque isso faz a criança, no futuro, preferir alimentos com conteúdo excessivo de sódio. Água é uma pergunta muito frequente também. Quando que pode começar a oferecer água? Quando está em aleitamento materno exclusivo, que foi o que a gente está conversando até agora, assim que começa a introdução alimentar, a gente pode começar a oferecer água para o neném. E sempre oferecer água em copinhos, sem bico, porque a criança ainda está em aleitamento, para ela não diferenciar os bicos. O suco, a gente recomenda sempre que dê a fruta, dê preferência pela fruta, porque o suco ele perde muita quantidade, as fibras das frutas, aumenta a quantidade de frutose e pode dar favorecer diabetes no futuro. E a criança tomando o líquido docinho, ela vai perder a vontade de tomar água, vai sempre dar preferência pelo suco. E não pode, nenhum líquido vai substituir a água. Chás e café também. Os chás, após os 6 meses, podem ser oferecidos, mas evitar, não pode, diurético, com cafeína, dar de camomila, erva doce, pode dar. O café, antes dos 2 anos, não é necessário. A criança não tem a necessidade de café. Ela interfere na absorção do ferro, aumenta a chance de refluxo gástrico, irritação para o estômago. Só que se a família optar por dar, é melhor dar ofertado e diluído em leite e distante das refeições principais. O mel também, sempre perguntam, né? Não pode dar o mel abaixo dos 2 anos de idade, tanto pelo açúcar que tem e pela contaminação da bactéria causadora de botulismo, sendo que o sistema imune é mais imaturo nessa faixa etária. Então, a gente evita dar o mel. A água de coco, a gente pensa que é natural, só que dando essa água de coco, ela tem muitos minerais, potássio, cálcio e magnésio. Então, evitar dar até 1 ano de idade, para não poder exceder essas necessidades de minerais diárias. E lembrando que nenhum líquido substitui a água. Os lactentes entre 1 e 2 anos, a alimentação ela é mais educacional, porque aí a criança já pode comer de tudo. É mais difícil porque a criança já pede, a partir de uns 2 anos, ela já consegue pegar alguma coisa. Então, é difícil para a família já começar a educar essa parte da alimentação. E é um desafio também com os familiares. Às vezes, em casa, o pai e a mãe conseguem fazer uma alimentação saudável, mas aí começa a ir para casa tio, avó, e acaba que às vezes dá. No guia do Ministério da Saúde e da Alimentação, fala que tem que ser incentivada a ingesta média de 600 ml de leite de vaca. Tem uma queixa de recusa alimentar muito frequente no 2º ano de vida, quando a velocidade do crescimento diminui bastante em relação ao primeiro ano, e também diminui as necessidades nutricionais e o apetite, mas sempre tentar estimular a criança a comer. Do pré-escolar 2 a 6 anos, é uma neofobia, tem uma dificuldade de aceitar alimentos novos ou desconhecidos. A criança vê o alimento, nem experimentou, já fala que não gosta, então os pais têm que ir oferecendo, não fazer recompensa, suborno e punição, e respeitar os alimentos. Se for insistente essa recusa, respeitar a criança. Aí o escolar de 7 a 10 anos, a gente tem que tentar conversar a respeito dos fast food, que começa a querer as guloseimas, o reduzir tempo de televisão, computador, por causa do risco de sedentarismo, limitar essa hora, para a gente conseguir tentar fazer um estilo de vida saudável, para ele levar isso futuramente. É isso. Oi, Gabriela. Oi. Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo. Eu amei a sua aula. Quem faz consultório
pega exatamente tudo que você falou aí. Todas essas dificuldades, todos esses desafios. Até os 6 meses acho que ficou claro, né? Que é leite materno exclusivo ou fórmula, né? A partir, né? O suco, né? Quando eu fiz residência, a gente estava comentando hoje ainda, a gente introduzia suco com 2, 3 meses, né? O risco, a frutose, o risco de diabetes, então melhora a fruta mesmo, né? Com a fibra, insistir mais na frutinha. Achei muito legal essa parte que você falou, a partir de 2 anos, essa recusa, essa fobia, né? A gente tem muito essa queixa no consultório, porque diminui muito a velocidade de crescimento das crianças. Então, eles recusam muito a alimentação, comem bem menos, né, do que quando é bebezinho. Achei muito interessante também essa parte de frisar da água e do suco. E do suco não, da água e do chá, né? Que não tem necessidade, só a partir de 6 meses mesmo. O que mais que eu gostei? Do BLW, né? O BLW, assim, tem pouco sucesso, eu acho muito difícil. É muito difícil. Tá bem na moda. Né? Mas tem que ser uma mãe, uma família, assim, que tem muita regra, porque você não sabe se a criança comeu ou não comeu, faz uma sujeirada. Eu acho que depende muito do hábito familiar mesmo. O que eu oriento, geralmente, é tentar o tradicional e depois dar na mão. Essa participativa. Resto, assim, né? Isso que você falou, eu achei muito interessante. E o que mais que eu gostei? Que vale a pena, acho que a gente falar, foi... Teve uma outra... açúcar, né? Diminuiu várias doenças também, principalmente diabetes, não dá nos primeiros 2 anos. E o sal, né? De hipertensão, só pelo menos até 1 ano de vida também você não usar o sal, né? Que tem vários estudos que mostram que não comer doce até 2 anos e não ingerir sal, né? Ou pouco sal até 1 ano, diminuiu, assim, várias doenças dessas, diabetes, hipertensão, dislipidemias, obesidade, né? Então, acho que isso hoje é muito importante, né? Sim. E eu acho a aula fantástica, assim, para quem faz consultório, foi muito bom. Obrigada. Relembrar disso tudo que você falou. Acho que você está de parabéns. Obrigada, doutora. Não sei se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Eu tô aqui com meus meninos do meu lado gritando. Mas eu adorei. Obrigada. Achei fantástica, sensacional. Salva tudo que a gente pensava. Tá me ouvindo? Estamos. Eu tava sem microfone que eu consegui acessar aqui no computador. Eu queria falar só assim sobre foi ótima a sua aula, você tá de parabéns, uma gracinha, muito bem explicadinho. É igual a Simone falou, realmente esse método é muito difícil no consultório, muito difícil. Porque a criança não come, joga tudo pro chão, assim, na prática, na teoria ele é muito legal, mas na prática ele é quase inviável, assim. Pelo menos o que a gente tenta fazer no consultório, as mães não têm muita adesão. Mas agora, com essa porcaria desse Google, as mães já chegam com essa metodologia, sabe? Elas impõem essa metodologia. Elas já falam, então, eu vi que a criança pode introduzir alimento, eu aprendi um método novo, tal, eu queria fazer ele porque dá muito certo, tal. Então, você acaba tendo que aceitar. Aí, depois passa 1 mês, 40 dias, volta a mãe. Não tá dando certo, não tá comendo. É 100% de insucesso, pelo menos comigo aqui no consultório. A participativa eu acho que tá sendo a mais usada agora, que tanto a papinha quanto os alimentos sólidos para a criança ir pegando. É a mistura dos dois. Eu acho que hoje é o que mais está usando. Eu tenho falado isso, faz a papinha e deixa os negocinhos do lado, né? Mas é uma coisa, assim, para vocês que estão fazendo pediatria, isso aí é o feijão com arroz do consultório. Todo santo dia você tem que dar aulinha para a mãe desses trem aí de papinha. Então, assim, tem que ter, além de ter paciência para explicar, você tem que estar sabendo, estar por dentro de todos os métodos novos que o Google oferece.
Ó, parabéns, viu? Foi ótimo. Obrigada, Adorei. doutora. Depois a gente disponibiliza aí pro pessoal. Tá bom. Gente, alguém quer mais perguntar alguma coisa para Gabriela para a gente encerrar? Foi muito boa, Gabriela. Obrigada, doutora. Vocês vão lembrar da Gabriela sempre, quem vai fazer consultório. 70% da puericultura é papinha. É verdade. Então, vocês vão cansar. Mas você tá de parabéns. Gabi, então um beijo para vocês, viu? Muito obrigada, a aula foi ótima. Obrigada, boa noite. Viu? Até semana que vem. Até. Viu? Um abraço, gente. Outro, Bom tchau. descanso.